Como é feita uma pesquisa de satisfação, pessoal? E já quero adiantar que nós estamos tratando aqui de um conceito mais abrangente, mas que você pode fazer perfeitamente na sua área. Nós vamos chegar daqui a pouco nessa conclusão. Então, como é feita uma pesquisa de satisfação? Pessoal, a empresa é como fosse um sistema, né? Uma empresa é um sistema e esse sistema ele está interligado em diversos departamentos, né? Eles estão interligados como se fosse uma engrenagem e muitas vezes você está aqui com o seu departamento, com a sua célula de trabalho interligada com outros departamentos. Então, a grande pergunta que você deve fazer como gestor, mesmo que seja de uma área pequena, a pergunta que você deve fazer é o seguinte: como está o meu nível? Como está o nível de satisfação e motivação dos empregados da minha área? Como está? Pode ser que eu não tenha corporativamente, eu não tenha na minha empresa como um todo uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de clima, né? Mas não é porque na empresa não tem que eu vou ficar esperando, né? Eu, dono da minha área, líder da minha área, eu posso fazer essa pergunta: como que está o nível de satisfação e motivação dos empregados da minha área, do meu quadrado, da minha célula, do meu galpão? E, pessoal, eu gostaria que você desafiasse alguma crença limitante que possivelmente você tenha. Te faço esse desafio com muito respeito, que não é necessário você esperar que isso seja feito de uma forma corporativa, de uma forma pela empresa. Não, você pode e deve sim fazer uma pesquisa com os seus funcionários dentro da sua área. Tem uma série de oportunidades que você pode tratar e a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo slide. Então, o que eu estou falando de crença limitante é que muitas vezes eu acho que eu não posso fazer, ou que eu não devo fazer, porque a empresa não pode fazer. Porque a empresa não faz, então eu não faço. Mas quem disse que você, dentro da sua área, não pode fazer uma pesquisa tranquila junto com as pessoas? Sentando uma a uma e elaborando um questionário para tentar entender o quanto as pessoas estão satisfeitas no seu local de trabalho ou não. De uma forma tranquila, de uma forma onde exista realmente esse ambiente em que as pessoas possam falar com tranquilidade. E está aqui uma grande vantagem competitiva das pessoas que fazem. Então, enquanto umas ficam esperando e acreditando que isso é um dever global da empresa, e tem algumas outras que não, que acham que realmente dá para fazer de uma forma mais concentrada, mais tímida, mas ela faz e ela cria uma vantagem competitiva em relação ao seu colega que está esperando. Então, pessoal, não fique esperando, né? Essa é uma dica que eu te dou. Você pode extrair um conhecimento, um aprendizado enorme. Tem uma série de coisas que estão diretamente no seu controle que pode ser feito e você pode realmente criar uma vantagem competitiva em relação aos seus colegas de trabalho e criar, além de tudo isso, uma experiência enorme para você levar para o teu currículo e para contar em qualquer experiência que você possa ter aí no futuro concorrendo a uma vaga melhor para a tua carreira. Então, cuidado, tá? E se você acha que tem que esperar, né? Eu respeito, eu só recomendo que você realmente pegue uma cadeira, sente e espere, porque muitas vezes essa iniciativa corporativa ela nunca chega, né? E você é o maior responsável pela sua carreira, você é o maior responsável pelo seu resultado e você sabe das cobranças que você sente. Então, quanto mais você entender o quanto a sua equipe está motivada ou não e tratar do que está no seu controle, mais rápido você vai obter resultado. Por que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? Pessoal, no conceito moderno de gestão de pessoas, cada líder é um gerente de recursos humanos. Já foi o tempo lá no passado, na década de 80, 90, que nós tínhamos um RH enorme com um monte de pessoas cuidando de uma série de
problemas, né? Hoje em dia, a responsabilidade de recursos humanos é desenvolver e aprimorar processos de RH juntamente com os líderes, para que os líderes possam fazer e seguir esse processo, esse procedimento. Então, por exemplo, se existe um processo robusto de contratação de pessoas, a RH ele desenvolve, ele cria os procedimentos, e nesse procedimento nós sabemos de quem é a responsabilidade de RH para algumas atividades e de qual é a responsabilidade do gestor da produção em alguns momentos, e essas tarefas elas estão muito bem esclarecidas e específicas para cada um deles. Então, a RH hoje ele desenvolve processo de desligamento de pessoas, processo de promoção, processo de inserção de metas, processo de acompanhamento e feedback, processo de desligamento, como eu comentei, processo de contratação. O RH é responsável por desenvolver esses processos com a ajuda da liderança, né? E uma vez que isso está pronto e o supervisor precisa executar algum tipo de processo como esse, ele pega esse procedimento e cumpre o procedimento. Tá? Então, hoje, cada líder de área é um gestor de RH e ele pode fazer muito em relação a isso. O líder ele é responsável, pessoal, em identificar as fontes de insatisfação da equipe. Então, você como um gerente de RH dentro da sua área, você é o responsável em entender o que está indo bem e o que não está indo bem em relação à gestão de pessoas. Se o clima está legal, se o clima não está legal, né? Ouvir as pessoas, saber o que as pessoas acham que está legal e o que as pessoas acham que não está tão legal. Uma vez que você realmente identifica essas fontes de insatisfação, você pode priorizar essas fontes mais relevantes. Então, os itens mais relevantes, eles entram numa prioridade para ser tratados rapidamente. O próximo ponto é tratar as fontes mais relevantes. Então, eu não tenho dúvida que vai ter algumas fontes de insatisfação que você, como supervisor, como líder, como coordenador, como monitor, como encarregado, você pode tratar rapidamente, porque muitas vezes é um simples processo de melhoria de comunicação, mais nada, ou algumas tarefas simples e sem nenhum custo, e pode ser que você realmente tenha que tratar algumas fontes de insatisfação que não dependa só de você. Mas você pode dividir essa insatisfação com o seu gestor para que ele possa te ajudar. O teu gestor está aí para que te dê suporte. Então, muitas vezes o teu gestor, mais você, mais a área de recursos humanos, podem trabalhar uma outra parcela que não está diretamente na tua responsabilidade. Mas já digo de passagem, tem uma grande parcela de insatisfação quando aparece e você escuta as pessoas que você pode fazer sem depender de exatamente ninguém. Tá? Tenha certeza, é só você ouvir e colocar em prática. E muitas vezes, e algumas vezes, você depende sim do seu chefe, você depende sim da área de recursos humanos e essas pessoas estão aí para que possam te ajudar. E uma outra parte importante desse processo é você ir acompanhando as ações, para que você possa realmente ter a certeza que aquela fonte de insatisfação ela foi tratada. E um detalhe extremamente importante, pessoal, mais do que soluções em relação à insatisfação, mais do que soluções, o mais importante são respostas. Então, uma fonte de insatisfação que foi levantada, ela é mais crônica e você vai tratar, muitas vezes não depende de você, depende do seu chefe, depende da área de recursos humanos, depende da direção e por algum motivo aquela insatisfação ela não foi solucionada por causa de orçamento, por causa de uma série de outros problemas e a empresa não quer investir, é necessário voltar e dar essa devolutiva para a pessoa, né? É necessário voltar para aquela pessoa, para a equipe e falar, olha, eu levei sim o problema, não está diretamente no meu controle, eu levei para a minha gerência, eu levei para a área de recursos humanos e por esse motivo a empresa não vai tratar desse problema nesse momento. Então você não deve estar preocupado em solucionar coisas que não estão diretamente na sua responsabilidade, mas é sim sua responsabilidade devolver
uma resposta para a sua equipe, mesmo que ela não seja uma resposta de solução daquele problema, porque não está no teu controle. Você não pode deixar faltar resposta para a equipe. Mas eu tenho certeza que de 100% das fontes de satisfação, pelo menos 50% você vai poder trabalhar, você vai poder melhorar sem depender de ninguém, e eu desafio você a fazer isso, tá? A ter essa experiência importante, que você vai ter uma série de benefícios, eu não tenho dúvida disso. Então, o que acontece quando você faz esse processo? Você melhora a credibilidade sua com a equipe. Então, a sua credibilidade ela sobe, porque as pessoas começam a perceber que você está escutando, que você está respeitando, que você está se colocando no lugar delas, empatia, você está se preocupando em relação a como elas se sentem no trabalho. Tá? Então, isso aumenta diretamente a credibilidade, que é a base da gestão de pessoas, pessoal. A credibilidade de um líder, a credibilidade do supervisor, a credibilidade do gestor, a credibilidade do coordenador é a base da gestão de pessoas. Sem credibilidade, você não vai muito longe, ok?